Deus. Amém, irmãos? Eu creio que nós precisamos de nos alegrar. Por isso o tema da palavra que eu quero compartilhar com você é exatamente, obrigado, minha filha, muito mais batismo. Fala assim, muito mais batismo. Amém? Quantos tem sede por mais batismos acontecendo? Porque mais batismo é mais pessoas nascendo de novo, é mais pessoas se convertendo. Então nós precisamos de mais batismos. Amém? E eu quero, hoje falar com vocês, ministrar uma palavra que tem muito a ver com tudo aquilo que nós estamos vivendo e passando nesses dias, Eu creio que Deus, Ele quer nos impulsionar para vivermos mais e desfrutarmos mais de tudo aquilo que Ele tem para nós. Por isso, nós precisamos de muito mais batismo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, deixa eu ver um texto aqui com vocês, antes de nós orarmos, aqui em Josué, capítulo 3, versículo 12 e 13, diz: Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu quero profetizar, Pai, que essa palavra, ela vai gerar vida. Quero profetizar que essa palavra, ela vai trazer vida sobre cada um dos meus irmãos. E nós vamos hoje entender que nós precisamos de avançar como igreja para que nós possamos, de fato, pisar nas águas que estão diante de nós. Hoje é o dia de nós rompermos barreiras. Hoje é o dia de nós sairmos das nossas zonas de conforto e pisarmos nas águas que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Então, esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele foi o último instante que Israel viveu longe do local que Deus tinha prometido para dar a eles. Foi o último instante. Então Deus havia feito uma promessa para esse povo. E pela primeira vez, a Abraão dizendo: Abraão, o que ele falou? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E falou o que mais? De ti eu farei uma grande nação. Então Abraão, ele acreditou nessa promessa e ele pega a sua esposa Sarai e começa a andar peregrinando, montando tendas, indo de lugares em lugares. E Abraão então fica peregrinando por essa terra, morando 1 ano ou 2 anos aqui, 1 ano, 2 anos ali, e ele começa a peregrinar. E Deus falou para ele que as terras que ele pisar, eles tomariam posse, eles daria a eles. Então observe que o Senhor, ele fala que daria a eles. Ele não diz que já deu. Fala, olha, ele colocou no presente, eu daria a você. Ele não já deu, já não me deu agora, ou seja, serão suas no futuro, só no futuro. Então Abraão morreu e veio o filho dele. Qual era o nome do filho dele? Isaac. Isaac, o filho da promessa. E ele morou nas mesmas terras que seu pai Abraão havia pisado. E Deus falou para Isaac: as terras que você está morando, eu prometi a Abraão, teu pai, e eu estou reiterando a promessa: eu darei essa terra a ti. Porque o nosso Deus é um Deus de promessas, ele é um Deus de aliança, e a promessa dele nunca falha. Então Isaac, ele morreu, e muitos anos depois o filho de Isaac, Jacó, estava peregrinando na mesma terra.
na mesma terra. Lá em Gênesis, olha o texto aqui, Gênesis 37:1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Na terra de Canaã. Então Deus veio a Jacó e as terras que você diz para ele: olha, as terras que você está pisando são terras que eu vou dar para a tua descendência. Percebe que Deus ele trabalha com processos, percebe que Deus trabalha com alianças, percebe que Deus cumpre aquilo que ele promete. Então tudo isso é para mostrar que ele é um Deus de promessa. A família de Jacó então já tinha 76 pessoas. Jacó veio do Egito, ele morava ali no Egito e morava no Egito, e ali ele morreu. Israel ficava cativo no Egito, ficou cativo no Egito 430 anos. 430 anos. Então Deus levanta Moisés para tirar Israel do Egito. E aí ele fala o seguinte: ó, vamos tomar posse da terra que eu prometi a Abraão. Uau! Presta atenção, Deus ele não se esquece das promessas que ele fez para você. Deus ele jamais esquece. As promessas que ele fez para você vai se cumprir. Amém. Amém. Vai se cumprir. Aleluia. Então Moisés, ele então pega o povo e sai do Egito e caminha pelo deserto. Então ele vai caminhando pelo deserto, e quando ele chega nas fronteiras da terra da peregrinação, ele sobe no monte e olha para a terra, e ele começa a observar a terra, e os seus olhos enchem de lágrimas naquele momento. Imagina só, é uma promessa que foi dita há 400 e tantos anos atrás, e ele está lá diante da terra da promessa. Imagina se fosse você, seus olhos também encheriam de lágrimas, sim ou não? Uau! Meu Deus, essa é a terra que o Senhor prometeu à minha descendência, e hoje eu estou aqui para tomar posse dessa terra. Então Moisés viu as terras, ele desce e avisa todo o povo de Israel, e ele fala: olha, eu subi no monte e vi do outro lado, e vi as terras que Deus prometeu aos nossos pais. Nós estamos de frente, estamos muito perto de chegar lá. Estamos muito perto de tomar posse da terra. Então Moisés, ele então fala o seguinte: ele chama 12 homens, e ele diz: olha, vamos espiar a terra. Vai lá, espia a terra. E desses 12 homens, voltaram 10 incrédulos. Vocês lembram? Voltaram 10 incrédulos. Por causa da incredulidade desses 10 espias que contaminam todo o povo de Israel. Eles ficaram na fronteira, do lado de cá. Eles não puderam atravessar. E eles ficaram por 40 anos. Não voltaram ao Egito, mas ficaram ali, arrodeando o monte. Imagina, por causa da incredulidade. A incredulidade vai rodear e não tomar posse da promessa. Por isso, lance fora toda a incredulidade na sua vida hoje, meu irmão. Amém? Lance fora. Então eles ficaram ali, rodeando por 40 anos. Até que morreram todos os homens de 20 anos para cima. E se levantou outra geração, agora pois, sobre a liderança de Josué. E Josué preparou o povo e disse: amanhã de manhã nós vamos sair e tomar posse da terra que o Senhor prometeu aos nossos pais. Sabe, o povo ficou numa alegria, ficou todo eufórico. Uau, agora chegou a hora. Vamos tomar posse dessa terra. Vamos além, vamos tomar posse. E passou a noite preparada, todo o povo amanheceu. E chegaram então o grande dia deles irem tomar posse. Então, quando eles se levantaram de manhã no dia seguinte para deixar as terras que não eram deles e tomar posse daquilo que Deus já havia prometido, o Jordão estava de ribanceira a ribanceira todo cheio.
todo cheio. O texto diz que era o período de seca, presta atenção, era o período de seca. Ou seja, nem era período chuvoso, mas estava cheio o rio. Parece uma coisa, né? Pelo amor de Deus. Olha a luta desse povo para tomar posse dessa terra. A Bíblia diz então que que não era período chuvoso, mas de manhã, Josué parou diante do Jordão e ele viu que o Jordão estava cheio, de forma que era impossível, irmãos, atravessar o rio. Era impossível atravessar com as crianças, com os velhos, com os animais, porque o rio estava muito cheio. Eu fico imaginando que esse rio é mais ou menos como o rio Tocantins quando está cheio. É muita água. É muita água. Você não consegue nem enxergar quem está do outro lado do rio. O tamanho é o rio. Eu imagino que era mais ou menos isso. Mais ou menos isso. O rio muito cheio. Então José foi consultar a Deus. E ele disse: Senhor, nós temos um problema muito sério. Nós estamos na beira da terra prometida, estamos vendo a terra, mas não temos como chegar até lá. Eu estou próximo da bênção. Eu estou prestes a tomar posse da bênção. Mas, Senhor, como eu vou atravessar esse Jordão tão cheio? Eu não tenho como chegar à terra que tu me prometeste. Então foi nesse momento que Deus, ele deu a seguinte instrução: olha, separa 12 homens. Percebe? Deus trabalha com esses 12. Então separou mais 12 homens. Separa 12 homens e ordena aos sacerdotes que peguem a arca do concerto, a arca do Senhor de toda a terra, e marche à frente. E há de ser que quando as plantas dos pés de vocês tocarem as águas, elas vai se abrir no meio, vai se dividir. E você vai passar, todo o povo vai passar pelo meio do Jordão, e ninguém ficará para trás. As águas vão se erguer de um lado e do outro. Mas antes o povo tem que molhar os pés. Antes o povo tem que molhar os pés. Então, pessoal, Josué, ele fala isso para os sacerdotes, e quando ele ordena que eles molhassem os pés nas águas, que eles descessem, que eles fossem embora, marchando, molhando os pés nas águas, que as águas iriam se abrir. O povo passou pela frente de Jericó, acampado de um lado e do outro. Imagina a cena, a arca na frente, o povo indo, marchando, passando por Jericó. O que isso significa? Que para toda essa história, para ensinar para vocês algumas lições que nós precisamos de ter diante do Jordão. Diante do Jordão, nós precisamos de ter algumas posturas diferentes em nós. Em nós, em primeiro lugar, pisar na água fala de fé. Fala assim, pisar na água. Fala de fé. Sabe, se você não tem fé, você não pisa na água, querido. Se você não tem fé, você não sai para onde você está. Se você não tem fé, você não sai da sua zona de conforto. Se você não tem fé, você não vai adiante daquilo que Deus tem preparado para você. Você fica lá atrás. Sabe, aquele era um momento decisivo na vida do povo de Israel. Muito decisivo. Então, a coisa mais principal, sabe, na vida de Josué e dos sacerdotes, porque eles ficavam olhando a força da correnteza, imaginando assim, como que vai ser esse negócio? Eu não imagino como que vai ser. Eles olhavam para um lado, olhavam para o outro, mas eles jamais imaginariam que se pisassem, as águas iriam se abrir. Eles não imaginariam.
Sabe, eu fico imaginando que os sacerdotes, eles fizeram tudo por pura obediência. Eles fizeram tudo por pura obediência e fé, porque do ponto de vista natural, era loucura, irmãos. Era loucura. Sabe, não tinha a mínima possibilidade de eles atravessarem a pé aquele rio. Não tinha. Mas essa é a hora, sabe, de sair da teoria. Essa é a hora de sair da teoria e ir para a prática da fé. Pisar na água requer fé. Fala assim, pisar na água requer fé. Nós precisamos de fé. Sabe, é a hora do povo crer. É a hora de nós crermos, porque se eles atravessassem, se eles entrassem na água e não acontecesse nada, todo mundo ia fazer o quê? Ia zombar deles tudo. Falar, olha aí, eu passando o bico de novo, estou falando assim, não tem jeito. Sabe por que Deus, ele não abriu o Rio Jordão? Sabe por que Deus ele não abriu o Rio Jordão? Para dar segurança ao povo e depois ordenou ao povo para passar. Sabe por que ele não fez? Ele não abriu primeiro para depois o povo passar? Por quê? Porque Deus ele só age a partir da fé. Deus, ele, na equação divina, primeiro os pés dos sacerdotes deveriam ser batizados, depois o milagre iria acontecer. Amém? Lá em Hebreus 11:6, Hebreus 11:6, diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creem que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então nós temos que viver uma vida de fé. E fé é crer antes de acontecer. Fala assim, fé é crer antes de acontecer. Crer depois que aconteceu é uma constatação, já aconteceu. Você não precisa de crer mais. Amém? Amém. Então toda a nossa vida cristã tem que ser baseada na fé. Sabe, sem fé você não abre célula. Sem fé, você não lidera. Sem fé, você não empreende. Sem fé, você não consegue fazer o cursão até o final. Sem fé, você não multiplica. Sem fé, você não lidera. Sabe, sem fé, você não entrega o seu dízimo. Sem fé, você não oferta. Você precisa de fé para ofertar. Você precisa de fé para dizimar. Você precisa de fé também para ser batizado. Precisa de fé. Só os que têm fé é que de fato dão testemunho público diante dos homens de que Jesus é o verdadeiro Senhor e Salvador. Amém? Então foi o próprio Jesus, sabe quem falou? Quem crê e for batizado será o quê? Então, a condição primordial para ser batizado é o que? Ter fé. É crer de todo o coração. É crer que de fato eu vou me batizar porque eu creio. Então muita gente tem a atitude de incredulidade em relação ao batismo. Então se eu me batizar e depois não conseguir firmar, pastor? E se eu me batizar e depois eu escorregar e cair, pastor? Como vai ser isso? E se eu me batizar, pastor, e depois eu não conseguir permanecer? Sabe? Ou crer ou não crer. Onde há dúvida, entra Deus para, é onde Deus para de agir. Deus não age na dúvida. A Bíblia diz que é sim, sim e não, não. Que passar disso é do maligno. Ou você é quente, ou você é frio. Quem é morno, Deus está a ponto de vomitar. Então não tem dessa de meio termo. Entende? Então nós precisamos de nos posicionar. Sabe, logo no início do ministério de Jesus, o que aconteceu? Jesus também pisou na água.
Ele pisou na água. Sabe, quando desceu ao Jordão para ser batizado por João Batista, lá em Mateus 3,13 diz: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. João o batizasse. Jesus, ele não apenas ordenou o batismo, como ele mesmo foi batizado. Ele também desceu as águas do Jordão, ele também pisou na água. Amém. Sabe, batismo é, antes de tudo, um ato de fé. Fé que você foi salvo. Fé que você é nova criatura. Fé que você mudou de vida. Fé que você não vai mais retroceder quando você pisar na água do batismo. Amém. Amém. Segundo lugar, irmãos. Segundo lugar, pisar na água fala de posicionamento. Posicionamento. A Bíblia nos revela lá em João, no capítulo 13, do versículo 2 em diante, diz o seguinte: durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse, a sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se de ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e lhe enxugar com a toalha. Aproximou-se de Simão Pedro e este lhe disse: se tu me lava os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Versículo 8: disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Sabe, observe aqui que quando chega a vez de Pedro, ele não queria deixar que Jesus lavasse os seus pés. Mas Jesus lhe disse: ó, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Você não tem parte comigo. Portanto, quando os sacerdotes tocavam os pés, era o prenúncio do futuro. Era o prenúncio de Cristo dizendo: o meu povo será conhecido como o povo dos pés lavados. Por isso que todo domingo eu vou vir aqui, que eu quero lavar os seus pés com as águas do Evangelho. Porque você vai andando nesse mundo, irmão, a poeira do mundo vai grudando nos seus pés. Entende? Você vai andando nesse mundo, você escuta uma música aqui, é poeira do mundo grudando no seu pé. Você escuta um palavrão ali, poeira do mundo grudando nos seus pés. Vai ver uma mídia social, poeira do mundo grudando nos seus pés. O que você tem que fazer? Vir para o culto, ir para a cela. Para quê? Para que as águas possam lavar você. Amém. Por isso é importante você congregar. Por isso é importante você vir ao culto. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Não deixe. Participe da igreja. Seja envolvido na vida da igreja. Sabe por quê? Porque isso mostra que você tem parte com Jesus. Sabe quando Jesus fala para Pedro que se ele não lavasse os pés, não teria parte com ele? Então naquele momento, Pedro, ele queria que Jesus banhasse ele completamente. Então foi um momento, sabe, de posicionamento, sabe, e cada discípulo, presta atenção, cada discípulo foi se posicionando por Jesus, sabe, lavou os pés e teve parte com ele. Sabe, não lavou, não tem parte. Ou seja, batizou, tem parte com Jesus. Não batizou, não tem parte com ele. É simples, irmão. Ou crê, ou não crê. Entende? Nós precisamos de nos
Posicionar. Quem não molha o pé, não tem parte comigo. Sabe, estava Jesus lavando o pé dos seus discípulos e dizendo: eu vim, sabe, declarar que o menor, do menor até o maior, dizer que todos fazem parte do povo dos pés lavados. Eu estou aqui para lavar o pé de todos. Eu estou aqui para ensinar todos. Eu estou aqui para mostrar o caminho para todos. Então tem muita gente que quer andar com Jesus, mas tem vergonha de se identificar publicamente com Ele. Por isso mesmo, não querem se comprometer, irmãos. Mas para ser esse que tem parte com Jesus, você precisa de se posicionar por Ele. Você precisa de se posicionar por Ele. Olha o que está escrito aqui em Lucas 9:26. Porque qualquer que vem a mim e das minhas palavras se envergonha, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Presta atenção, é tempo de você posicionar. Eu louvo a Deus porque vocês estão posicionando. Louvo a Deus. Sabe, eu estava olhando o nosso relatório da nossa igreja. Irmãos, tem pouquíssimas pessoas no nosso meio que não é batizada. Pouquíssimas. Então chegou a hora de nós ganharmos nenéns. Para quê? Para nós batizarmos mais. Tem muita gente que está precisando de batizar. Tem muita gente que está precisando de nascer de novo. E nós estamos aqui para ser esse canal que vai levar essas pessoas a nascerem de novo. Amém? Estamos aqui para mostrar o caminho para elas. Sabe, muitas coisas não acontecem na sua vida porque você está esperando o Jordão se abrir. Mas Deus está esperando você pisar na água para o Jordão se abrir. Amém? Sabe, não te impressiona que no início do Evangelho muitas pessoas elas estavam envolvidas no batismo e duas pessoas se batizavam. Então no mesmo tempo João e Jesus se batizavam. Olha o que está escrito aqui em João 3:22. Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá corria o povo e era batizado. Amém? Sabe por que o povo batizava? Primeiro porque tinha muita água ali. Tinha muita água. O batismo não podia ser com pouca água. Tinha que ser com muita água. E já começou. E João, ele começou batizando no Rio Jordão. Depois ele mudou de lugar para Eno, em Salim. E começou a batizar ali porque havia muitas águas também. Havia muitas águas. Então, para ser batizado tem que ter muita água. Muita água. Por quê? Tanto João quanto Jesus estava posicionado diante do povo, mostrando. Então havia ali uma multidão, porque ele estava ali posicionado, havia uma multidão que queria ver, seguir Jesus por causa dos seus milagres, por causa daquilo que Jesus estava fazendo. O povo queria ver a cura, o povo queria ver o milagre. Ontem nós estávamos na célula da Tainá e a gente estava falando sobre isso. Sabe, a gente precisa de ver mais milagres acontecendo no nosso meio. E milagre atrai a atenção do povo, mas atrai a atenção de multidão. Mas é de dentro da multidão que vai sair os discípulos. É de dentro da multidão que o povo vai ser batizado. É de dentro da multidão que o povo vai se converter. Então nós temos que entender que o Senhor quer salvar a todos. Amém? Amém? Então Jesus, ele se dirigiu ali ao Jordão e ele convoca a todos que queriam ser batizados. Jesus então ele convoca. Então não dá para andar com Jesus sem jamais se posicionar. Fala assim, não dá para andar com Jesus sem se posicionar. Então você tem que se posicionar para andar com Jesus. Sabe? E eu estou aqui para dizer para você
que você tem que pisar na água do Jordão. Pisar na água do Jordão fala de posicionamento. Fala assim, eu vou posicionar para pisar na água do Jordão. Sabe, chegou a hora de você, sabe, pisar nessa água. Quem aqui quer pisar nessa água? Sabe, a sua hora de se posicionar. Posicionar na liderança. Posicionar pela liderança. Posicionar-se pelo reino de Deus. Posicionar-se pela obra de Deus. Posicionar-se na sua fidelidade. Posicionar, romper com essa mentalidade de infiel. Amém? Posicionar pela igreja, irmãos. O mundo ali fora está contra a igreja. E tem uns dizendo ser crente e falando contra a igreja. São os tais desigrejados. Aonde que existe isso na Bíblia? Me mostra na Bíblia onde tem os desigrejados. Não existe isso na Bíblia, irmão. Isso é o ensino do maligno. Nós temos que repreender isso. Não, essa mentalidade não existe no nosso meio. Isso não é do céu. Isso não é do céu. Isso veio para confundir a igreja do Senhor. O Senhor vai vir buscar a igreja. Presta atenção. E a igreja não é feita com membro isolado dentro de casa, não. A igreja é a comunidade dos santos que está reunida. Amém. Essa é a igreja que o Senhor Jesus vai vir buscar. Sabe, você tem que se posicionar pelo batismo. Amém. Quantos estão dispostos a pisar na água do Jordão? Está disposto mesmo? Sabe, em terceiro lugar, pisar na água fala de conquista. Fala assim, terceiro, quando eu piso na água, eu estou conquistando. Então, às vezes você pode parar e perguntar: o que tem a ver a passagem do Jordão com conquista nas nossas vidas? Hoje. Muita coisa a ver. Muita coisa. É mais ou menos assim. A bênção está ali. O diabo escuta e manda o Jordão. Entende? O que é o Jordão? O Jordão é romper a barreira da dificuldade. O Jordão é romper aquilo que te impede de tomar posse da sua bênção. O diabo sabe que você vai ser abençoado. Então ele faz o quê? Põe o Jordão na nossa frente. Ele põe o Jordão para quê? O diabo, ele está o tempo todo querendo te parar, tentando te frear, tentando trazer desânimo. A bênção está ali. E você talvez se sente impedido de conquistar a bênção. Está lá do outro lado. Nossa, se eu atravessar isso aqui, eu tomo posse da bênção. O que está separando você da conquista é só o Jordão. Só o Jordão. Do outro lado, você tem certeza que o Jordão está descendo a ribanceira. Do outro lado, você tem a promessa de Deus. Você coloca o pé na água. E você diz: eu vou ver o milagre da minha vida. Amém. Eu não vou deixar esse Jordão me atrapalhar. Então é nessa hora que você precisa decidir se vamos avançar ou não. Vamos atravessar ou não. É nessa hora que vamos decidir se tomamos posse da terra, da promessa, ou estamos na conquista, ou ficamos paralisados ali. Ou conquistamos, ou ficamos variando. É tempo de você posicionar. É tempo de você sair da sua zona de conforto, do medo. O medo te atrapalha de tomar posse da promessa. O medo te atrapalha de você conquistar. É tempo de você se posicionar. O que o Senhor está nos ensinando é que o povo que conquista é um povo do pé molhado. É um povo que ousa pisar na água. Amém? É um povo que ousa. Sabe, tem muita gente que vai para a praia, mas não pisa na água. Não pisa na areia. Fica na areia só.
Não vai parar, não pisa na água, não desfruta daquilo que o mar tem para elas. Sabe isso? Não tem problema. Não tem problema você ir para a praia e não entrar na água. Não tem problema nenhum. Mas quanta gente tem agido espiritualmente com os pés secos. Não tem tido, sabe, caminhada com Cristo, caminhada com Deus, não tem experimentado promessas do Senhor se cumprindo na vida, não tem experimentado os milagres acontecendo. Tem muita gente que tem caminhado só na areia, o pé está seco, o mar está lá, é só você pisar na água, é só você molhar o pé na água, para você ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida, mas você fica lá no seco. Vida espiritual seca, vida financeira seca, sabe, do casamento seco. Por quê? Porque você não quer decidir pisar na água. Pise na água e você vai ver as promessas do Senhor mudando a sua vida. Pise na água e você vai ver a sua vida financeira avançando. Então tem coisas na nossa vida, irmão, que nós vamos conquistar quando nós colocarmos o pé na água. Sabe quantas conquistas em sua vida não acontece porque você não tem a ousadia de pisar nas águas do Jordão, de separar, sabe, de pisar com ousadia e não permitir que aquilo que separa você da sua bênção te deixa travado ali. É tempo de você se posicionar. E hoje é o dia de você cruzar esse Jordão, de tomar posse da promessa de Deus na sua vida. Sabe, você precisa pisar ousadamente para sair do outro lado. Amém. Sabe, a primeira coisa que o povo fez quando subiu do Egito foi passar pelo Mar Vermelho. Eles pisaram na água. Não tem como o mar, sabe, atravessar o Mar Vermelho, aponta, sabe para quê? Batismo. Atravessar o Mar Vermelho aponta para o batismo. Lá em 1 Coríntios, passei. Travou. Está mexendo em outra coisa, né, rapaz? Hã? A palavra de Deus diz: tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar. Sabe, agora, 40 anos depois, quando o povo está diante da terra prometida, antes de entrar na posse, Deus ordena que os pés dos sacerdotes sejam batizados no Jordão. Então Deus, ele manda falar a você que é chegada a hora de molhar os pés, de tomar posse daquilo que é seu, vida, de tomar posse daquilo que o Senhor prometeu. Você precisa vencer o Jordão. O Jordão são as águas contrárias. Quando não era período de cheia, foi uma ação do inimigo para querer intimidar o povo de conquistar. Não era tempo de ter toda aquela água ali no Jordão. Mas o povo ousou pisar na água e as águas se dividiram. Chegou a sua hora, sabe, de você pisar na água agora. Você, sabe, vai pisar e a água vai se abrir. Você vai pisar e você vai passar para o outro lado. Sabe, muitos pisam no Jordão e rompem limites na sua vida. Mas para outros, literalmente, descer as águas do batismo para ser, ser selado em uma aliança de conquista, de deixar Deus de fato selar o seu coração e selar a sua vida. Sabe, molhar os pés é, acima de tudo, confiar no Senhor. Fala assim: confiar no Senhor é andar com os pés molhados. Sabe, só quem anda com os pés molhados pode dizer: falar, isso aqui não é obra minha, isso aqui é obra do Senhor. Foi Ele que fez. Ele que está fazendo toda essa transformação na minha vida. É o Espírito Santo que está me moldando, Ele que está me transformando. Sabe, mostrar que você faz parte do povo dos pés molhados, que você está entre aqueles que não se entregaram.
que nasceram para vencer os obstáculos. Você está aqui para vencer todo obstáculo na sua vida, meu irmão. Você está aqui para romper com essas cadeias malignas. Você está aqui para dizer não para esse mundo cair, não para tudo aquilo que tem acontecido. É tempo de você entender que andar com os pés molhados vai te levar para um outro nível espiritual. Andar com os pés molhados é um sinal de fé. É um sinal de fé. É um sinal de dependência do Senhor. Quando você depende do Senhor, você anda em um novo nível. Um novo nível. Um novo nível de entrega, um novo nível de posicionamento diante do mundo espiritual, um novo nível de renúncia. Sabe por que às vezes você não tem experimentado bênçãos de fato na sua vida? Porque você não tem colocado as águas no pé, os pés no Jordão. Você tem que colocar água nos seus pés. Você tem que deixar os seus pés molhar. Lembra da visão de Ezequiel? Águas que davam ali nos tornozelos, águas que davam nos joelhos, água que davam nos ombros, água que cobria. Não tem como você experimentar mais de Deus se você não estiver molhado. Não tem como não. Uma vida seca é o que o povo experimentou 40 anos caminhando no deserto, rodando. Sabe por quê? Eram incrédulos. Quem é incrédulo não desfruta das águas do Senhor. Quem é incrédulo não pode desfrutar da terra prometida. Quem é incrédulo não acredita na promessa do Senhor. Por isso o Senhor não tem compromisso com eles. Sabe? Para você caminhar com o Senhor, você tem que crer. Você tem que crer. Se você não crer, você não vai ver as coisas acontecendo na sua vida. Sabe, definitivamente, eu vejo irmãos que poderiam estar muito mais na frente, mas por causa da incredulidade do coração e por causa, sabe, dessa dúvida constante no coração, eles não conseguem avançar. Eles não conseguem romper os limites. Eles não conseguem sair de onde eles estão. Eles ficam o tempo todo na zona de conforto. Eles só vão até onde eles acham bacana. Não, até aqui tá bom. Se for para você sair da zona de conforto, não vai. Ah, não, estou cansado demais. Hoje não vou não. Hoje, isso e aquilo e aquilo. E começa a dar um monte de desculpas. Deixa eu te falar. Quem anda dando desculpa para Deus não vai ter aquilo que Deus tem para eles. Não vai ter. Para de dar desculpa. Para de ficar dando desculpinha diante da dificuldade, diante da luta. Se o Senhor te colocou ali, se tem aquele Jordão ali, é para você exercer fé no seu coração e falar: eu vou atravessar esse Jordão. Eu vou dizer para esse monte: erga-te, lança-te no mar, em nome de Jesus. Você tem que ter fé. Você tem que exercitar a sua fé. Presta atenção, a vida cristã não é uma vida, sabe, de parque de diversão, não. Não é. É uma vida que você tem que romper limites. É uma vida que você tem que romper barreiras. É de glória em glória. Glória em glória. A partir do momento que você conquistou algo aqui, o Senhor vai te levar para um outro nível. Um outro nível muito maior. Você vai desfrutar de uma glória muito maior. É de glória em glória. Você vai crescendo no Senhor à medida que você vai pisando nas águas que estão diante de você, meu irmão. Aquele povo era para conquistar a terra muito antes. Não conquistaram porque resolveram acreditar nos incrédulos, mas não acreditaram em Josué e Caleb. Não acreditaram nele. Por isso eles foram os que entraram. Por isso foram eles que tomaram posse. Sabe, eu quero te dizer, em nome de Jesus,
Diga como Josué e Caleb: ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia. Em nome de Jesus, decida falar para esses gigantes que estão se levantando diante de você: você não tem poder na minha vida, você não vai dominar na minha vida. Todo medo, todo obstáculo que se levanta, caia por terra agora. Amém. E isso vai fazer você avançar de uma maneira sobrenatural. Sobrenatural. Você tem que entender que pisar nas águas nos fala de viver uma vida de conquista. Amém. Tudo que nós temos vivido aqui, irmãos, foi decisão de pisarmos nas águas juntos. Temos esse lugar aqui de reunião, foi uma decisão de quando nós estávamos pagando aluguel, falar assim: não, vamos pisar nas águas, vamos sair do aluguel. Vamos pisar nas águas. Estarmos reunidos aqui é uma decisão de pisar na água. Amém. Quando você sai lá de Sobradinho, de Planaltina, e fala assim: eu vou para lá porque eu quero pisar na água, não vai ser esse Jordão da distância que vai me impedir de receber o que Deus tem preparado para mim. Vou sair da minha casa e vou sim receber o que Deus tem para mim. Você vai ter. Por quê? Você está posicionando-se diante do Jordão. Por que muitos não recebem? Porque ficam colocando desculpa de quê? Da distância. Aí vai do longe. Mas não é longe para pegar o ônibus e sair de Planaltina às 5 da manhã e trabalhar lá no plano piloto todo dia. Não é longe. Mas para vir para o culto é longe demais. Pastor do céu. Por que não tem um predinho aqui, pertinho de nós? Deixa eu te falar. Sai das águas rasas e decida pisar no Jordão. Vai abrir. Pode pisar, vai abrir. Quanto mais você fala assim: eu vou, mais rápido a gente vai ter os prédios das localidades. Mas olha o tanto de lugar vazio ainda. Entende? Nós precisamos de nos posicionar, irmãos. Sair da zona de conforto requer renúncia. Sabe, eu quero te dizer, para nós concluirmos, nós somos esse povo, sabe, dos pés molhados. Sabe, esse povo do pé molhado é um povo que crê, é um povo que conquista, é um povo que se posiciona, sabe, que mete o pé na água mesmo, sem dó, e fala assim: eu não vou deixar essas águas me afastarem daquilo que Deus tem preparado para mim. Sabe, alguém precisa tomar uma atitude de fé, em nome de Jesus. Para quê? Para ousadamente entrar na terra prometida de cada um que nós temos. Sabe, você precisa mostrar para Deus que você faz parte do povo dos pés molhados. Você precisa se posicionar. Sabe, você precisa de acreditar e conquistar. Fala assim: hoje eu vou conquistar aquilo que Deus tem preparado para mim. Amém. Fique com essa palavra no seu coração. Obrigado porque vocês decidiram trilhar o caminho de fé. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Esse é o tempo de nós irmos além, de avançarmos mais e mais, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Onde você está? Senhor, eu quero colocar a vida de cada um dos irmãos que estão aqui. E eu quero declarar, Pai, que cada um desses irmãos, eles experimentarão um novo nível de intimidade com o Senhor. Um novo nível de renúncia. Um novo nível de entrega, de confiança absoluta que o Senhor, de fato, vai levar eles a, de forma ousada, pisarem nas águas do Jordão que estão diante deles. Em nome de Jesus, toda incredulidade é quebrada. Todo espírito maligno que vem resistir, caia por terra agora. Eu declaro, em nome de Jesus, que esses irmãos vão pisar nas águas do Jordão. E eles verão
as bênçãos do Senhor alcançando cada um deles. Em nome de Jesus eu declaro a vida de Deus sobre eles. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor, ainda com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Antes, eu quero continuar falando para você que você precisa de ter fé. Fala assim, fé. Pode se sentar, daqui a pouco você distribui. Fala assim, fé para dar e receber. Fé para dar e receber. Fé para dar e receber. Por quê? O que a palavra de Deus diz? Lucas 6,38. Olha o que a palavra de Deus diz. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Sabe, eu quero te dizer que você precisa de aplicar fé para receber. Você precisa de aplicar fé para receber. Se você não aplicar fé para receber, você não vai ter. Então, se você não acredita no retorno da sua oferta, você não receberá nada. Você tem que crer. Fazer, não é barganha, é uma semeadura. Quando você vai lá fazer uma plantação, você está crendo que você vai ter retorno daquilo que você está plantando, sim ou não, quando faz? Você crê? Eu vou plantar milho, vou plantar 3 carocinhos de milho nessa cova, e eu vou colher umas 2 espigas aqui desses pés. Amém? Isso é fé. Eu tenho fé que eu vou plantar e vou receber retorno. Então você tem que ofertar com esse entendimento. Eu vou ofertar e eu vou ter retorno. Aleluia, amém? Você vai ter retorno de tudo aquilo que você está ofertando. Segundo, acredite no valor da sua oferta diante de Deus. Você tem que acreditar. Há um valor diante de Deus da sua oferta. Para aquela viúva que tinha apenas 2 moedas, era a oferta que ela tinha. Aquela viúva, ela entregou tudo que ela tinha. Então a oferta é um ato espiritual de culto. Fala assim, ofertar é um ato espiritual de culto. Amém? Então você não deveria vir para o culto sem uma oferta, mínima que seja, é uma oferta. Você não deveria vir para o culto, sair da sua casa para vir para o culto sem uma oferta, sabe? Você tem que ter isso no seu coração e falar, Senhor, eu estou indo para o culto e eu quero uma oferta. Senhor, talvez eu não tenha essa oferta, mas de repente você está caminhando, você acha 10 pontos na rua, os 10 pontos são ofertados. Se você tiver um coração para ofertar. Sim ou não? Sim. É desse jeito, porque Deus dá semente ao que semeia. Deus dá semente ao que semeia. Então, se você é aquele que semeia, Deus vai te dar semente. Deus vai confiar a semente na sua mão. Deus vai falar assim, eu estou dando aqui para o Ricardo, porque ele é um semeador na minha casa, então eu vou dar. Amém? Terceiro ponto, creia que Deus é mais generoso do que você. Fala assim, Deus é mais generoso do que eu. Sabe o que eu quero te falar? Deus não fica devendo nada para ninguém. Nada. Você entrega uma semente, Deus lhe devolve uma colheita inteira. Amém? Oh, irmãos, é tão bom você experimentar isso na sua vida. É tão bom você ver isso acontecendo debaixo dos seus olhos. Então você precisa de entender que tem uma colheita de Deus para você. Amém? Amém? Você crê que Deus tem uma colheita generosa para você? Fique de pé nesse instante. Então vamos ofertar. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui. Irmãos, nós estamos com muitos desafios. Então, deixa eu falar algo para vocês. Pega o seu envelope aí. O nosso próximo passo vai ser cobrir aí o espaço Kids.
A gente vai cobrir, provavelmente, no final desse mês para o começo do mês que vem. Porque em agosto eu quero ver se a gente já começa a reunir com as crianças aí já na frente. Mas eu tenho que cobrir antes. Amém? Então eu vou cobrir. E eu preciso, irmãos, da sua generosidade. Porque, olha só, é com a sua oferta, com o seu dízimo, que nós pagamos a van para o pessoal vir de Planaltina para cá, por exemplo. Há um custo para a van vir para cá. Nós pagamos essa semana a van. Então, seja generoso. Há um custo também, olha para mim aqui, crianças. Há um custo também para mantermos tudo funcionando na igreja. Água, energia, internet. Há um custo. A água que você vai beber, o copinho. Estava faltando papel toalha, umas 2 semanas. Eu falei, meu Deus, não pode deixar. É licença minha, é de comprar. Não é que está faltando dinheiro, às vezes é o tempo de eu ir lá e comprar. Fui lá e comprei o papel toalha, porque é bom você pegar o papelzinho lá para limpar a mão. Ficar enxugando na calça. Não pode. Tudo isso é recurso que sai da sua oferta, do seu dízimo. Por isso eu quero falar para você, a água mineral é você que paga. Então às vezes no segunda-feira eu chego aqui, na terça-feira, tem um monte de copinho de água mineral embaixo, cheio. Você pegou, mas não bebeu. Não desperdiça, é você que está pagando. Amém? Amém? Então presta atenção. Nós pagamos o lote aqui também. Graças a Deus estamos pagando em dias. Nunca farei um dia, irmãos. Nunca farei um dia as 43 parcelas desse lote que nós já pagamos. Um dia sequer, Antônio Carlos, graças a Deus. E não vamos falhar, vamos cumprir, vamos pagar tudo. Depois nós vamos comprar em Sobradinho, depois nós vamos comprar em Planaltina. E vamos dar continuidade. Por quê? Porque enquanto o Senhor Jesus não volte, nós temos que trabalhar enquanto é dia. Porque a noite está vindo, irmãos. Enquanto nós temos tempo para trabalhar, vamos trabalhar. Amém? Então eu conto com você, para você nos ajudar para nós concluirmos esse espaço das crianças. Então vamos fazer essa primeira etapa, vamos dar uma respirada e até o final do ano a gente vai pôr piso aqui nesse prédio, vamos terminar o espaço das crianças, porque o ano que vem nós vamos focar em outra área. Amém? Outra área. Você tem um coração generoso para ofertar e ensinar ao Senhor? Dá aquilo que Ele está te pedindo. Os alunos do Porção, vocês lembram que eu ensinei para vocês? Vocês lembram que vocês são o quê? Mordomos, amém? Tudo é do Senhor, amém? Nós estamos aqui ofertando com esse entendimento de mordomia, amém? Pega aí o seu envelope de oferta. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão que está ofertando, seja pelo Pix, seja pelo envelope de oferta. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre esses irmãos. Eu quero declarar que eles experimentarão a graça do Senhor sobre a vida deles. Em nome de Jesus, eu declaro que essas sementes, elas se multiplicarão a 30, a 60 e a 100 por um. Eu quero profetizar, Pai, bênçãos sendo medidas na casa desses irmãos. Tudo que eles tocarem em suas mãos, eles verão uma prosperidade contínua sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vem para frente, dá o seu envelope de oferta, de dízimo. Vocês imistam assim, Deus, eu quero por vocês. Samuel é um irmão que tem prosperado sobremaneira. Pode ser mata no carro. Vem cá uma justinha para o seu esposo também. Para vocês orarem juntos, amém? Amém. Quando você for ofertar, você vem com a sua esposa. Vocês são um, amém? Pega suas mãos assim, posição de receber. Pai, eu quero orar por cada um desses irmãos. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a vida e a família do Antônio Carlos, da Cristina, sobre a vida do Samuel, Pai. Eu quero profetizar, Pai, que tudo aquilo que o Senhor vem colocado no coração do Samuel, o Senhor vai fazer se concretizar na vida dele. Eu quero declarar a bênção, inteligência, sabedoria para ele.
Eu abençoo a vida do Lucas e da Larissa. Eu declaro, Pai, que na próxima semana eles verão a fidelidade do Senhor para com eles, verão a bênção do Senhor. Ó Deus, em tudo aquilo que eles estão fazendo, eu abençoo a dona Luiz, eu abençoo os filhos da vida da Elis, da Bianca. Declaramos, Pai, o favor do Senhor sobre elas, sobre a casa delas, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não se acertem, não. Vamos continuar nosso momento de louvor. Amém? Amém. Glória a Deus. Como o pastor falou, vocês prestaram atenção na pregação ali, né? Então, quem aqui quer pisar em águas mais profundas? Amém? Então, vamos lá.
só eu conheço essa música, não é possível. Amém? Então essa música ela é maravilhosa, gente. Vocês perceberam a letra dessa música. Amém? Então eu desafio vocês agora a gente cantar uma música. Em nome do Senhor Jesus. Que vocês realmente cantarem com fé.
apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e a dureza de coração, porque não dara crédito ao que tinha visto já ressuscitado. E disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer está condenado. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creram em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre o enfermo, eles serão curados. Esse é o sinal que vai acompanhar vocês, discípulos de Jesus. Vocês podem profetizar, vocês podem liberar cura sobre a vida das pessoas. E ainda que vocês comam algo mortífero sem saber, o Senhor vai trazer cura para vocês e mal nenhum vai acontecer. Amém? Eu queria chamar aqui à frente todos vocês. Ricardo, o que mais te marcou e te marca para você tomar essa decisão pelo batismo? Era só você. Qual é o versículo que mais te toca assim, quando você está em momento de luta, de dificuldade? Talvez você não lembra da referência, mas eu lembro de dizer qual é. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Eu não sei o que te faz ter tanta certeza pelo batismo? Por que você está batizando? Eu só senti no coração que toquei. Lu, qual é o versículo que mais, toca você? Eu não sei falar exatamente, mas os homens fazem muitos planos, mas quem decide é Deus. Você está reafirmando o seu batismo hoje. E qual é a certeza dessa reafirmação do batismo que você está fazendo hoje? Lu, Tati, você na cabeça. Qual é um versículo que salta aos seus olhos no momento que você está em luta? Eu não sei falar direito também, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Glória a Deus. Eduardo estava monitorando ele, gente, para ele chegar aqui. Eduardo, grande dia esperado, né? Você tem certeza? Ele falou. Aleluia! Você crê no Senhor? No Santo dos Santos. Qual é um versículo que pula a sua mente assim, quando você está precisando muito do Senhor? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando eu ficar certeza desses irmãos, eu vou batizar eles.
Anunciando que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. A morte não pode detê-lo. Nessa noite nós vamos fazer o que Ele instituiu, o que Ele ordenou para nós, até que Ele volte. Até que Ele volte. Oh Senhor, nós ansiamos pela Sua volta. E nós sabemos, Pai, que o Senhor está às portas. Nós sabemos que o Senhor já está voltando. Oh Jesus. Oh Jesus. Eu sei que o Senhor está voltando para buscar seu nome. Eu sei que o Senhor está vindo para buscar aqueles que foram lavados, remidos pelo teu sangue. Oh Espírito Santo. Oh Alabassuri, Andelabassuri, Andalabassuri, Alabas. Oh Jesus, obrigado por esse culto. Obrigado por essa festa, porque eu sei que da mesma forma que tem festa aqui, tem festa aí no céu. Oh Jesus, obrigado, porque eu sei que o Senhor vive. Eu sei que o Senhor vive e o Senhor virá buscar a sua noiva apaixonada. Oh Jesus, obrigado, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, nós te damos graças, Senhor. Nós te adoramos.
Aleluia, Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar pelos enfermos aqui da igreja. Todos. De alguma forma eles sofrem da enfermidade. Eu orei agora que uma enfermidade vai me retirada agora. Em nome de Jesus, porque o Senhor da cruz levou as nossas enfermidades. E nesse momento, nós vamos poder ter a violência. Está na sua casa. Eu quero poder trabalhar com essa vitória. E está no meu trabalho agora, em nome de Jesus. Nós liberamos uma roda de paz no Deus espiritual. A cura completa da violência. Em nome de Jesus, nós declaramos a restauração da sua saúde. Em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor é o Deus da cura. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice e a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Amém. Beba o seu cálice. Fala assim: Senhor Jesus, obrigado pelo teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O sangue que me redime. O sangue que me dá acesso à graça do Pai. Através desse sangue não há condenação sobre mim. Por isso, nessa noite, eu reafirmo, por causa do sangue, a minha aliança com a minha igreja, com os meus irmãos, com o Senhor Jesus e com Deus Pai. Através desse sangue, eu reafirmo essa aliança, em nome de Jesus. Erga o seu pão e fala assim: Senhor Jesus, obrigado por causa do corpo, que através dele eu posso pisar na cabeça da serpente e dizer que no meu corpo não há condenação, porque toda condenação foi lançada na cruz. E através do corpo de Cristo, eu venço a acusação. Por ele está no corpo, o Senhor me justifica diante do Pai. No corpo, com a enfermidade, no corpo, eu estou conectado com a igreja e com Cristo, que é a nossa cabeça, para manifestar a glória de Deus Pai aqui na terra, até que Ele volte. Ou nós nos encontraremos com Ele nos ares. Aleluia. Amém? Esse é o momento de vocês fazer uma aliança com o Senhor. A primeira ceia que vocês vão tomar após o batismo. Esse é o momento de vocês. Faça essa aliança com o Senhor, porque Ele fez a aliança com vocês. Aleluia. Amém? Reafirma a minha aliança com vocês. Amém, igreja? Beba e coma do pão. Ao fazermos isso, nós estamos encerrados em nome de Jesus.